Fala galera, hoje nós vamos falar sobre a China pós Mao Tse-tung, tá bom? Então, a Guarda Vermelha, formada por milhões de jovens militares, ela se dedicava ao quê? À doutrinação socialista. E aí não era um agrupamento juvenil coeso. E aí disso tudo vai surgir o quê? As facções rivais que lutavam entre si e acabavam agravando mais o conflito político. E no início dos anos 70, a selvageria e a desordem, né, ela provocava o quê? Dentro da sociedade, da sociedade chinesa, pela atuação dos militares e da Guarda Vermelha, eles trouxeram enormes problemas políticos para Mao Tse-tung. E aí, no seio da ELP e do PCC, o Partido Comunista Chinês, vão surgir as críticas cada vez mais contundentes, né, diante de casos e descontroles sociais políticos provocados pela ação da Guarda Vermelha. Mas só que Mao ele não se curva aos críticos e ordena o desmonte da Guarda Vermelha e vai desmobilizar e dispersar, né, os 18 milhões de jovens. E gradualmente Mao ele vai reduzir a política chinesa de volta ao centro do que é reconhecida e vê a necessidade do Estado e da nação chinesa de contar, né, com o apoio de todos os cientistas, de técnicos que são especializados, né, os administradores, educadores que haviam sido expurgados e exilados, tá? E aí o Richard Nixon, ele dentro da China, ele vem junto com as mudanças da política externa. Então, na área das relações internacionais, novos conflitos fronteiriços envolvendo a União Soviética também tiveram influência na mudança política externa chinesa. E aí a China ela vai fazer o quê? Vai aproximar o Ocidente e vai adotar a doutrina coexistente pacífica e vai aceitar o estabelecimento de relações amigáveis com países que tinham né, o sistema econômicos distintos. Então, o ato mais emblemático da reorientação política externa chinesa foi a vista do então presidente, a visita né, do então presidente Richard Nixon à China em 1972 e a Revolução Cultural ela vai terminar oficialmente em 1976, o ano em que Mao Tse-tung ele morre com 92 anos. E aí vem a luta pelo poder. Como vocês veem aí nesse slide, Mao Tse-tung ele vai morrer em 76 e aos poucos vai ascender o poder do grupo de quem? Deng Xiaoping, tá? Então, com a morte de Mao Tse-tung, vai reacender a luta de quem? Pelo poder do PCC. E o conflito partidário foi breve. E aí a facção de direita, que seriam os comunistas pragmáticos, obteve a expressiva vitória. E os novos dirigentes, eles desfecharam uma perseguição contra as facções radicais de esquerda. Então, a esposa de Mao e seus aliados, os aliados que eram mais próximos, eles foram banidos definitivamente da política chinesa. E aí o comitê do PCC, ele vai fazer o quê? Ele vai tornar público um relatório que assinalava, né, a história e vai mostrar que a Revolução Cultural elaborou um erro e é capitalizada por claques e contra a revolução, contra os revolucionários, e vai levar à comoção de quê? Da intensa e vai
a revolução intensa e vai trazer o quê? A catástrofe para o partido e para o Estado e para todo o povo. Então, na perspectiva do líder revolucionário Mao Tse-tung, temia-se que a burocracia e a apatia política social se consolidassem, né? Então, o que, que ele vai fazer? O que, que ele fez? Né? Em toda a sua vida, Mao vai defender com bastante veemência que a sociedade chinesa ela fosse abalada com a frequentemente, né, por movimentos de massa, como aquele que foi promovido pela Revolução Cultural. E aí a China vai buscar o quê? Modernizar a agricultura, a indústria, a defesa, a ciência, a tecnologia, e Deng Xiaoping ele busca o quê? Atrair investimentos estrangeiros, tá? Então, a China como potência econômica mundial, com a morte de Mao, entra o Deng Xiaoping, que vocês estão vendo aí agora, e ele vai se tornar o secretário-geral do PCCH, né? E vai se transformar no dirigente máximo da China. E o governo dele tem o período de 1976 a 1976 a 1997, quando Deng vai promover o quê? Vai promover inúmeras reformas econômicas com desdobramento que vai implementar uma economia de mercados a molde o quê? Capitalista. Então, na década de 1990, as reformas no sistema produtivo se aprofundaram ainda mais e resultaram num investimento o quê? Vertiginoso e crescente da economia. Porque as bases foram os investimentos aonde? Nas estatais e o capital estrangeiro, que foi atraído para a China. Então, o que, que ele vai fazer? No governo de Deng Xiaoping, foram criadas as zonas econômicas especiais, que verdadeira espinha dorsal do processo de liberalização econômica da China. Então, o resultado desse processo foi um boom econômico que jamais foi visto. Então, de acordo com todos os prognósticos por volta dos anos de 2030, a China pode, né, se transformar na maior economia do mundo. Então, o Estado comunista chinês ele vai resistir, né, resistiu, né, politicamente à desagregação da União Soviética e ao fim do socialismo no leste europeu. Os dirigentes comunistas chineses eles mantiveram a China fechada politicamente e os governaram né, o país com base na ditadura do Partido Único, tá? Então, após a morte de Deng Xiaoping, assumiu o poder em 1997 o Jiang Zemin, e nesse sentido a China convive com a integração ao capitalismo globalizado, associada a uma burocracia socialista e ao processo de corrupção e ineficiência produtiva, tá? A China vai conviver com um processo de abertura econômica e ausência de liberação política, com o agravamento das desigualdades sociais em decorrência da adoção da economia de mercado. E aí a gente tem a característica da China atual, tá? Então, comandado atualmente por Xi Jinping, a China continua aumentando a abertura ao sistema capitalista. Com uma certa liberdade econômica, os chineses podem ter seus próprios negócios, além dos investimentos estrangeiros no país. Admite-se o consumismo e a população pode viajar para o exterior. Em 2001, a China ingressa na OMC, na Organização Mundial da Saúde, e é um dos países que mais cresce no mundo.
Associado a isto, vai permanecer o regime do Partido Único, o controle estatal das comunicações e a censura e repressão. A China já é uma das maiores economias do planeta e cada vez mais o mercado mundial é invadido por produtos made in China, tá? E aí a China já responde por cerca de 20% do volume de compra e de venda de mercadorias do planeta, tá bom? Um abraço aí para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.